de Toffoli passa para André Mendonça. E, em seguida, o ministro André libera uma ordem que havia sido dada pelo então relator, no sentido de não permitir que a CPI ou a CPMI fizesse aquela quebra de sigilo. Depois tivemos as prisões, prisão de Sicário, e em seguida notícia da morte de Sicário. Muitos vazamentos, prisões de familiares, são elementos que levam a, pelo menos, uma preocupação e similitudes com o que ocorreu anteriormente. Gilmar Mendes abriu uma nova crise dentro do Supremo Tribunal Federal ao mirar diretamente André Mendonça na condução do caso Banco Master e colocar em dúvida o caminho da delação de Daniel Vorcaro. A fala veio na noite de 22 de junho de 2026, no Roda Viva, em São Paulo, quando o decano disse que Mendonça teria cometido uma impropriedade ao receber advogado com proposta de delação seletiva. Gilmar afirmou que o relator ou o juiz não podem participar da negociação de colaboração premiada, porque esse acordo deve ocorrer entre o investigado, a defesa, o Ministério Público ou a Polícia Federal. A crítica pegou fogo porque Mendonça vinha sustentando que recebeu uma proposta seletiva e que não aceitou qualquer arranjo feito para escolher quem seria atingido. Agora, Gilmar entra no centro da história para dizer que o problema começa antes, no simples contato entre relator e advogado sobre delação. A cena expõe uma disputa pesada no tribunal, num caso que mexe com banqueiros, políticos, advogados, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e bastidores de Brasília. Ao mesmo tempo, Mônica Bergamo provocou Gilmar, dizendo que a delação de Vorcaro parecia não sair, por assustar gente poderosa. Ele respondeu que, no momento atual, ela parecia ter razão. O recado foi curto, mas carregado. A delação que prometia sacudir Brasília entra numa fase de pressão, desgaste e dúvida. O que Gilmar tenta barrar? Por que a delação virou medo em Brasília? Como Mendonça vai responder essa ofensiva? Já vou te contar tudo isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo direto e sem enrolação, considere se inscrever porque aqui tem vídeo assim todo dia. Gilmar Mendes disse que André Mendonça errou porque, segundo ele, a lei não permite que o relator conduza ou participe de tratativas de delação. A declaração atingiu o ponto mais sensível do caso: quem controla o caminho da colaboração de Daniel Vorcaro. Para Gilmar, o juiz deve ficar fora da negociação e entrar apenas depois, para avaliar legalidade, regularidade e voluntariedade do acordo. Na prática, ele tentou colocar Mendonça na defensiva, como se a condução do caso tivesse passado dos limites. André Mendonça vinha numa posição mais dura. Ele relatou no Supremo que recebeu uma proposta de delação seletiva e deixou claro que não faria acordo moldado para atingir uns e proteger outros. Essa frase ganhou força porque a delação de Vorcaro passou a ser vista como uma bomba política. Gilmar escolheu outro caminho. Em vez de focar apenas no conteúdo da suposta proposta seletiva, ele atacou o procedimento. Disse que, se o relator participou de conversa ou interferiu na defesa, existe algo errado. Esse movimento ajuda a deslocar a discussão do conteúdo da delação para a forma como ela teria chegado ao gabinete. É aí que a fala fica política, quando o debate sai da pergunta sobre quem Vorcaro poderia entregar e entra na pergunta sobre se o processo pode ser questionado. A entrevista no Roda Viva também mostrou o tamanho do incômodo em Brasília. O caso não envolve apenas uma briga técnica entre ministros, ele mexe com o equilíbrio interno do Supremo Tribunal Federal. Mendonça ganhou visibilidade ao sustentar uma linha mais dura no caso Master. Gilmar reagiu apontando excessos, criticando prisões e questionando o modelo de delação com réu preso. Se um advogado procura o relator para oferecer uma delação seletiva, o problema maior é o relator ter ouvido a proposta ou alguém tentar montar uma delação escolhendo alvos. É nessa pergunta que a tensão aumenta. Mendonça expôs a tentativa. Gilmar tenta transformar a exposição em erro de procedimento. Enquanto essa queda de braço avança no Supremo, Lula também entrou no noticiário em clima ruim. Vídeos publicados mostraram a passagem da comitiva presidencial por Campo Grande, no Rio de Janeiro, na noite de 22 de junho de 2026, sob gritos de "Fora ladrão".
A cena circulou forte nas redes e reforçou uma percepção que o governo tenta esconder. Fora dos eventos controlados, a rua pode ser dura. A visita ao Rio de Janeiro já vinha carregada de tensão política. Em maio, Lula discursou na Fiocruz e pediu ao governador interino Ricardo Couto que prendesse ladrões que governaram o estado. Agora, ao ser hostilizado por opositores, o presidente sente o peso da própria linguagem voltando contra ele nas ruas. Flávio Bolsonaro se movimentou em outra frente fora do Brasil. O senador se inscreveu para falar em uma audiência pública nos Estados Unidos. A audiência está marcada para 6 de julho de 2026. Segundo a cobertura publicada, Flávio pretende pedir a suspensão das tarifas de 25% sobre produtos brasileiros e defender o PIX, alegando que existem outros meios de combater corrupção sem punir o comércio brasileiro. A movimentação de Flávio coloca o governo Lula numa posição desconfortável. O Planalto tentou associar o tarifaço a uma sabotagem política, mas o senador agora aparece formalmente inscrito para falar contra as tarifas. Isso muda o enquadramento. O governo dos Estados Unidos propôs tarifas de 25% sobre vários produtos brasileiros, com exceções em setores relevantes. Para o Brasil, o risco é econômico. Para Lula, o risco também é político, porque o caso expõe a perda de influência do governo nas conversas com Washington. O contraste fica forte. Enquanto Gilmar tenta deslegitimar a condução de Mendonça no caso Vorcaro, Flávio tenta ocupar espaço nos Estados Unidos contra tarifas, a Polícia Federal bate em esquemas financeiros e Lula aparece sob protesto no Rio de Janeiro. Todas apontam para a mesma sensação. Brasília está sob pressão e a narrativa oficial já não consegue segurar todos os movimentos de bastidor. Eu sou Milson Alves, internacionalista, e meu propósito é te manter bem informado com a verdade todos os dias. Os links das notícias estão na descrição do vídeo. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ao final dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves.